Hoje nos reunimos para refletir sobre a graça incomparável de Deus. A graça é um dos conceitos mais profundos e preciosos encontrados nas Sagradas Escrituras. É através da graça de Deus que recebemos salvação, perdão e vida eterna. Vamos explorar juntos esse maravilhoso presente divino e como ele transforma nossas vidas. O significado da graça. A graça é a manifestação do amor incondicional de Deus por nós, mesmo quando não merecemos. É uma dádiva divina que nos é oferecida gratuitamente, sem que tenhamos que realizar obras para conquistá-la. A Bíblia nos ensina que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 verso 8. É essencial entendermos que não há mérito humano capaz de alcançar a salvação, mas somente a graça de Deus pode nos redimir. O exemplo da graça em Jesus Cristo. A maior expressão da graça divina foi demonstrada através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele, sendo Deus, veio ao mundo em forma humana para oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados. Cristo não apenas nos deu o exemplo de amor, humildade e perdão, mas também suportou a cruz, carregando o peso dos nossos pecados. Ele derramou seu sangue precioso para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. Nenhum outro ato de amor se compara a esse. A graça nos capacita. A graça de Deus não apenas nos concede salvação, mas também nos capacita a vivermos vidas transformadas. Quando recebemos a graça de Deus em nossos corações, somos renovados em nosso interior. O apóstolo Paulo escreveu: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo." 1 Coríntios 15 verso 10. A graça não nos deixa na mesma condição em que estávamos, mas nos capacita a crescer, a amar e a servir ao Senhor com uma vida transformada. A responsabilidade de viver na graça. Embora a graça de Deus seja um presente gratuito, isso não significa que podemos usá-la como uma licença para pecar. O apóstolo Paulo nos alerta: "Portanto, não seja o pecado reinando em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências." Romanos 6 verso 12. Viver na graça implica em renunciar ao pecado e buscar uma vida de santidade, porque somos gratos pelo sacrifício de Cristo. A graça de Deus nos chama à santidade e nos fortalece para resistirmos às tentações e vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. A graça de Deus é um presente maravilhoso que não podemos subestimar. Ela nos capacita a experimentar a plenitude da vida em Cristo e a superar todos os desafios que encontramos em nosso caminho. É através dessa graça abundante que somos libertados das cadeias do passado, do peso da culpa e da condenação. Meus amados, a graça de Deus é uma oferta que não merecemos, mas Ele nos concede de forma generosa. Ela nos alcança em meio às nossas fraquezas, pecados e limitações. Quando nos sentimos indignos, Deus nos estende sua graça, lembrando-nos de que somos amados e aceitos por Ele. Quando abraçamos essa graça divina, somos convidados a deixar de lado a autossuficiência e a tentativa de alcançar a perfeição por nossos próprios esforços. Em vez disso, aprendemos a depender completamente de Deus, reconhecendo que é por sua graça que somos transformados. Amados, não importa quão grandes sejam nossos erros, fracassos ou quedas, a graça de Deus é maior. Não há pecado que a sua graça não possa perdoar, nem ferida tão profunda que não possa ser curada por seu amor restaurador. A graça de Deus nos traz esperança, renovação e uma nova identidade em Cristo. Quando compreendemos verdadeiramente a graça de Deus, somos capacitados a estender essa mesma graça aos outros. Não somos chamados a julgar ou condenar, mas a amar e perdoar, assim como fomos amados e perdoados. A graça de Deus flui através de nós, alcançando aqueles ao nosso redor, e nos tornamos instrumentos de seu amor transformador. Ao contemplar a graça de Deus, somos levados a refletir sobre a nossa própria natureza humana. Somos todos pecadores, incapazes de alcançar a perfeição por nós mesmos.
No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, estende sua mão e nos oferece a graça redentora através de Jesus Cristo. A graça de Deus é uma dádiva gratuita, mas não deve ser confundida com licenciosidade. Ela nos chama a uma vida de obediência e santidade, a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A graça não é uma desculpa para continuar pecando, mas um convite para nos afastarmos do pecado e vivermos de acordo com os princípios divinos. Quando recebemos a graça de Deus, somos transformados de dentro para fora. Ele nos dá um novo coração, cheio de amor, perdão e compaixão. A graça nos capacita a perdoar aqueles que nos machucaram, a amar os nossos inimigos e a estender a mão aos necessitados. Portanto, meus queridos, vivamos na plenitude da graça de Deus. Reconheçamos nossa dependência dele, permitindo que sua graça nos fortaleça, nos sustente e nos capacite em todas as áreas de nossas vidas. Que a graça de Deus seja o alicerce sobre o qual construímos nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos sonhos e tudo o que fazemos. Que a graça de Deus nos impulsione a buscar uma intimidade mais profunda com Ele, a estudar Sua palavra e a orar, buscando Sua vontade em todas as circunstâncias. Que a graça de Deus nos inspire a viver vidas santas e justas, a amar nossos vizinhos como a nós mesmos e a compartilhar o Evangelho da graça com o mundo. Que a graça de Deus seja sempre o motivo de nossa gratidão e adoração, pois é por meio dela que recebemos a salvação eterna e encontramos verdadeira paz e alegria. Lembremo-nos de que a graça de Deus é suficiente para nós em todos os momentos, e que em sua graça encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Amados, lembrem-se de que não há limites para a graça de Deus. Ela alcança a todos, independentemente de quem somos ou do que tenhamos feito. A graça de Deus é suficiente para perdoar, curar e restaurar. Ela nos liberta do peso do passado e nos capacita a abraçar um futuro cheio de esperança e propósito. Convido cada um de vocês a se render completamente à graça de Deus. Deixem que ela permeie cada área de suas vidas, transformando pensamentos, palavras e ações. Que a graça de Deus seja a força que nos impulsiona a perseverar nos momentos difíceis, a perdoar quando nos sentimos magoados e a amar mesmo diante dos desafios. Em meio às nossas imperfeições e fraquezas, a graça de Deus brilha como uma luz poderosa. Ela nos lembra que somos amados, aceitos e valorizados por Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer essa graça, mas podemos recebê-la humildemente e compartilhá-la com generosidade. Que a graça de Deus nos inspire a viver vidas cheias de fé, esperança e amor. Que ela nos guie em todos os momentos, fortalecendo-nos em nossa caminhada com Cristo. Que, por meio da graça, possamos alcançar vidas transformadas, comunidades restauradas e um mundo que conhece e experimenta o amor infinito de Deus. Em tudo, glorifiquemos a Deus pela sua incomparável graça. Que ela seja o nosso refrão constante, nossa canção de louvor e adoração. Que cada respiração que tomamos seja uma expressão de gratidão pela graça de Deus que nos resgatou, nos redimiu e nos deu uma nova vida em Cristo. Que a graça de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Se inscreva para mais vídeos, deixe seu like e até o próximo vídeo.